Eu trabalho com produtor de cana já há cerca de 12 ou 13 anos, aí, desde quando eu estava ainda na graduação. E anualmente a gente conduz os levantamentos, inclusive a Orplano é uma das parceiras que ajuda a viabilizar isso junto às associações, e chama a atenção que, eu posso falar que 98% dos produtores aí, eles acabam não controlando custos de produção. Tá? A forma que o produtor acaba verificando a saúde financeira da sua atividade chegou no final da safra, sobrou dinheiro, pagou tudo que pagou ao longo do ano e sobrou caixa, a atividade está indo bem. Se chegar no final do ano, a coisa estiver meio apertada, ele vai tentar recorrer a alguma linha de crédito, alguma linha de financiamento. Então, assim, tirando algumas exceções, no grande todo, que nós podemos colocar assim, poucos produtores têm uma gestão eficiente do planejamento, do orçamento da sua atividade. Infelizmente, eles acabam gerenciando dessa maneira um pouco mais caseira, quando muito anotando algumas coisas no papel. E cana-de-açúcar acaba sendo um noivado, né? Depois que você plantou ela, você tem 5, 6, 7, pode até virar casamento e isso se estender um pouco mais aí como a gente brinca. Então, essa questão do planejamento, da orçamentação, de um fluxo de caixa, olhando um horizonte de tempo maior, ele é fundamental aí para a saúde financeira da atividade. Um outro ponto que você colocou da gestão, do apontamento das informações, o importante também no primeiro passo é ele separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, ou o que é da atividade, o que é lazer, o que é particular. Eu lembro que eu fui no produtor lá e perguntei quanto que você gasta de diesel por mês. Né? Aí ele me falou determinado valor, não me lembro de cabeça também, não importa. Eu falei assim, mas isso aí é só quando você roda a fazer? Não, isso aí é tudo, mas quem tem que pagar é a cana. Então assim, não é muito bem essa visão que nós temos. Então ele ter um apontamento efetivo, né, do que seria para gastos pessoais dele, o que seria para a atividade é fundamental. E um terceiro também pegando, já que o nosso foco, né, a temática serve para produtor de uma maneira geral, mas no caso produtor de cana-de-açúcar, essa é uma grande confusão que o setor como um todo às vezes acaba tendo, que o produtor ele não é produtor de toneladas de cana, ele é produtor de quilogramas de ATR por uma determinada unidade diária. Exatamente. Então você fazer uma conta, você fazer uma apuração de resultados, você deve fazer em cima do quanto de ATR você produz e não enquanto em cima da tonelada de cana que você produz. Eu acho que isso daí pode trazer algumas percepções de viabilidade ou inviabilidade de determinadas áreas errada. Tá? O próprio cálculo do maturador é dos conceitos que justificam, por exemplo, essa temática. Controle de contas a pagar, contas a receber, ele tem um planejamento. Como é que eu faço isso? Aí depende. O importante é você realizar uma determinada operação, porque não tem como você tomar uma decisão se você não tem dado ou não tem controle. Tá? Se você tomar decisão sem dado, sem controle, você está chutando. Tá? Então é chupar o dedo, colocar o vento e falar por experiência eu acho isso. E no mundo dinâmico hoje que nós temos, cada vez com margem mais apertado, você ter um controle dessas informações é fundamental. Ah, mas eu controlo no papel. É melhor que nada. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Então, quais são os caminhos? Depende muito do porte do produtor que a gente vê esse controle das finanças. Mas uma simples planilha de Excel, com entradas e saídas, inclusive já até convido depois para conhecer o botão do Excel, que a gente tem algumas coisas relacionadas a isso, você pode montar uma estruturação simples, onde você tem o controle de entrada e saída, colocando o histórico do que aconteceu e olhando para frente. E, inclusive, nesse sentido, eu já até faço uma crítica às empresas que trabalham com RP, porque daí, conforme vai aumentando o produtor, né, vai aumentando a escala, vai aumentando a quantidade de atividades, você não consegue mais gerenciar isso dentro do Excel. Acaba ficando mais confuso. Então, o Excel ele é bem bacana, mas ele tem um limite aí, e o limite, geralmente, é também a pecinha que fica atrás do computador. E aí ela já migra para um RP, algum software mais dedicado, assim, com maior especialização, o que é bacana. O problema, né, é que a gente vê uma lacuna nisso, porque as empresas que trabalham com gestão financeira ou gestão de custos, ela vem ao produtor e entrega um caminhão, quando o cara precisa de uma bicicleta. Então, assim, falta, né, o produtor ele carece de uma forma geral de sistemas simples que vão dar uma segurança, um apontamento e que permitam aí ter um diagnóstico da atividade dele. Então assim, para quem também trabalha com startups, isso daí é um baita nicho que pode ser aproveitado. Tá? Mas assim,
Isso não é desculpa para o produtor, porque um simples controle do Excel, como eu coloquei, pode auxiliar. Não precisa ser perfeito, mas um controle da atividade ele é fundamental aí para que ele toque a sua atividade da melhor maneira possível. O que quebra uma empresa, independente seja um produtor de cana, uma loja de sapato, o que for, é falta de fluxo de caixa. Você chegar lá e ter o compromisso, principalmente com questões de funcionário, precisa pagar e você não tem dinheiro. Então, ele se organizar é fundamental. E se a gente pegar a atividade de cana, em que você tem o recebimento da sua receita, muitas vezes pontual, você pegar produtores que concentram a sua entrega em 2, 3 meses, ele vai receber pelo sistema de remuneração vigente que nós temos, 80% do valor nessa pancada. Ou seja, se eu olhar ver o fluxo de caixa, se você for ver o fluxo de caixa dele, ele tem entrada de receita, teoricamente, em 3 meses, 2, 3 meses do ano. Então, esse dinheiro tem que dar para ele tocar a atividade até a outra safra para receber. Então, a gestão desse recurso, no quanto eu tenho que pagar mensalmente ao longo do tempo e o quanto eu tenho que receber, é fundamental. E uma outra coisa que vale no fluxo de caixa é que daí você tem os custos fixos, os custos variáveis, os custos visíveis e os custos invisíveis, que isso vai impactar na quantidade de dinheiro.